Você sabia que um dos maiores motivos para as pessoas buscarem o equilíbrio espiritual é por causa dos encostos? Não? Pois é, esse é o nosso assunto de hoje. Meu nome é Thelma, terapeuta, e vamos falar hoje sobre os encostos ou obsessores. Bom, antes quero pedir para você deixar o seu like se você gostou desse tema e também, caso você ainda não seja inscrito, não faça parte dessa família aqui do YouTube, se inscreva no canal para que você possa receber todos os conteúdos que virão e poder ter acesso aos conteúdos que estão muito legais, tem que correr essa playlist. Vamos lá, gente! O que são encostos, obsessores, os famosos inimigos, né? Que todo mundo fala e às vezes fala sem saber direito o que é. Bom, o termo encosto, ele é um termo usado pelas religiões afro-brasileiras, Umbanda, Candomblé, né? Que se refere à atuação ou àquela interferência intensa dos eguns. O que são eguns? São os mortos ou quiumbas, tá? Existe uma diferença muito grande entre quimbanda e quiumbanda, tá? Quimbanda faz parte de uma religião afro-brasileira que também trabalha para o bem-estar da humanidade. Só que a quiumba aí se refere a esses irmãozinhos mais inferiorizados, mais empedernidos, mais desconectados do Criador, que tem a intenção mesmo da maldade, da vingança, tá? Então esses são os quiumbas. Então quando falamos de encosto, você tá com encosto, é o mesmo que falar, poxa, você está com um obsessor ou tem algum quiumba aí do seu lado. Deu para entender? Então vamos lá, aprendendo a usar corretamente os termos, né? Porque assim quando você fala com conhecimento de causa. Como que eles atrapalham a sua vida? Então é interessante assim. Existem vários tipos de processos obsessivos, tá? Tem aquela obsessão onde o espírito, né, essa entidade, ele tem mesmo a intenção de te prejudicar, porque lá atrás você fez mal para ele e ele veio com aquele desejo de vingança. E tem aquele processo obsessivo onde não tem essa intenção de maldade. Por exemplo, um parente que desencarnou e ele tinha muito amor, muito carinho por você. Às vezes, percebendo toda a sua angústia, a sua tristeza, ele se aproxima. Mas ele se aproxima naquela intenção de ajudar. Só que você está numa dimensão hoje, né? E esse querido está em outra dimensão e ele ainda não tá legal, ele não tá preparado, não é mesmo? Ele tem que passar ali pelo processo de tratamento dele, de adaptação com essa nova fase, né? Poder se desligar de emoções ainda muito materializadas, né? Então, como ele ainda não está bem energeticamente, ao se aproximar do ser querido aqui, esses fluidos dele ainda em desequilíbrio, muitas vezes ainda ligados ao processo de uma doença que pode ter levado ele ao desencarne, eles são passados para a pessoa e ela começa a sentir aquele incômodo, aquele desconforto, as mesmas dores que a pessoa tinha. Um processo de tristeza profunda, chegando até entrar em depressão. Então, é por isso que existem nessas formas de processo obsessivo, mas hoje nós vamos falar aqui dos processos mais voltados ao teu desequilíbrio mesmo, emocional, mental, tá? Que podem te levar a buscar, soluções, entre aspas, que não são soluções, tá? Muitas pessoas aí se enclausurando porque acham que esse é o melhor recurso
e nada mais é do que uma influência espiritual negativa. Então, como que os espíritos se conectam a você? O universo trabalha pela lei da semelhança. Essa é uma lei hermética, nós já estudamos isso em vídeos atrás, tá? E essa lei da semelhança faz com que, quando você se encontra num padrão de vibração, você automaticamente, pela lei universal, atrai pessoas, espíritos, situações que também condizem com aquele estado de vibração. Ou seja, quando você está triste, angustiado, nervoso, com ódio, você vai atrair, vai entrar em ressonância com pessoas, situações, espíritos que estão vibrando na mesma sintonia, ok? Uma vez que você entra em contato com seres desencarnados que estão nessa sintonia, a dificuldade de se libertar deles, primeiro porque você não vê, então você não tem consciência. Algumas pessoas têm a faculdade da clarividência, então elas podem identificar que tem alguém ali, nós vamos falar sobre isso. Mas muitas pessoas não têm essa capacidade e aí elas não conseguem identificar a presença de um obsessor e tampouco identificar que já estão sendo influenciadas por esse obsessor. Então, manter o teu padrão legal é muito importante para que você não se conecte com esses obsessores, não se conecte com esses encostos. Então vamos dar aqui algumas dicas de sintomas, né, que podem mostrar que você já está sofrendo uma influência por algum obsessor, uma influência obsessiva. Vamos lá. Temor de tudo e de todos. Quando você sente aquele medo de tudo e de todo mundo, é um medo que você não sabe de onde vem, é um medo inexplicável, é um medo que te consome, é aquele medo que realmente deixa você empacado na sua vida, muito provável que já tenha aí uma atuação obsessiva. Por quê? Quando você entrou nesse padrão por qualquer motivo na sua vida, você fez sintonia com esses seres, sendo eles seres que querem o teu mal, que querem te prejudicar, que querem uma vingança de alguma forma, eles vão começar a induzir no teu campo mental palavras, ideias, como sugestões, tá? Nós falamos de indução mental, que vão sustentar aquele medo no teu campo mental para que você trave e realmente não faça nada. Outro sintoma é insegurança, aquela aflição interna, parece que vai acontecer alguma coisa e você se retrai, ela está muito ligada ao medo também, né? Você tem medo de fazer alguma coisa, então isso também alimenta seres obsessores, porque eles se utilizam do mesmo processo de indução mental para te manter nesse mesmo padrão. Dores de cabeça, isso é muito comum. As dores de cabeça, elas podem vir inclusive de processos de implantes de aparelhos astrais. Se você é uma pessoa que tem um grande projeto de vida que envolve fazer o bem para muitas pessoas, você automaticamente se torna um alvo de seres das sombras que querem impedir que você realize aquele projeto, porque eles não querem o bem, eles querem o caos no planeta. E muitas vezes eles se utilizam de aparelhos astrais, tá? Aparelhos invisíveis que são implantados no teu corpo espiritual, tá? Muito na região da cabeça ou do próprio bulbo aqui no sistema nervoso central e provocam essas dores, porque aí você se sente impotente, né? Não consegue às vezes abrir os olhos, então você não vai conseguir levar o seu projeto adiante e você
vai ao médico várias vezes, faz todo tipo de exame, não consegue encontrar a causa, né, dessa dor, das enxaquecas, porque a causa não está no físico, está no teu corpo espiritual, mas ela reverbera fisicamente para te prejudicar mesmo e que para te impedir de realizar os seus projetos de vida aí. Sente-se angustiado e com vontade de chorar. Então muitas pessoas também sentem aquela angústia, né? Entram em estado depressivo e uma vontade de chorar do nada, muitas vezes não tem motivo nenhum e ela não sabe por quê, mas ela sente aquela vontade de chorar, chora sem saber nenhum motivo. Então, isso pode ser a presença de um encosto, né, de um obsessor sofredor por ressonância vibratória, ele fica ali do seu lado e pelo sofrimento dele você sente esse sofrimento, você externa isso nessa vontade de chorar, nessa angústia, sentindo aquele aperto no peito, aquela sensação de estar sufocado e não sabe de onde vem isso. Tudo isso acontece com muita facilidade nas pessoas que estão com a sua mediunidade ativa. Temos um vídeo também falando sobre mediunidade e você pode dar uma corridinha lá para assistir. Eu, por exemplo, antes de entender sobre mediunidade, sobre esses processos obsessivos, né? Eu já citei isso algumas vezes, eu passava mal mesmo, principalmente quando tinha alguma perda familiar, tinha que ir em cemitério, né? Então não estava acontecendo nada, mas apenas pelo fato de entrar no cemitério, eu sentia um desconforto enorme. Nossa, parece que a minha pressão caía e aquele mal-estar, um enjoo, do nada, muitas vezes. Eu lembro de uma vez, inclusive, que as pessoas olharam para mim, eu era bem menor, né? Porque eu sou pequenininha, mas eu era criança mesmo, né? E as pessoas olharam para mim e falaram assim: "Nossa, como você tá branca". Aí meu pai já me pegou pelo braço assim e me carregou por alguns corredores onde tinha um banco, né? Então eu pude sentar e ele foi procurar algum lugar para pegar um pouco de água para eu tomar, para a cor voltar, né? Porque eu estava passando mal e não tinha motivo nenhum, mas era a presença, o local de energia de muito sofrimento, né? De muita dor, de muita angústia, de desespero muitas vezes, onde espíritos às vezes ficam ali presos, chorando, porque não tem esse conhecimento espiritual, então eles não conseguem, muitos não conseguem se direcionar ou aceitar ajuda quando esta vem por falta de conhecimento e ficam ali presos, né, naquele ambiente, alguns até presos ao próprio corpo físico, em estado de sofrimento. E eu, com a mediunidade já aflorada desde criança, sentia toda aquela carga energética e eu passava mal literalmente, mas não era um problema meu, não era comigo, tá? Era sim de fundo mediúnico, espiritual. Então esses seres, e eles percebem, porque o médium tem uma energia diferenciada, então é como se fosse um holofote, tá clareando aquele local escuro. E o que acontece quando uma luz se acende assim? As mariposas, né, os siriris, eles não vão tudo lá na luz? Mais ou menos assim, o médium tem essa energia diferenciada que quando chega num local onde existe espíritos sofredores, por exemplo, eles identificam aquela energia, eles correm ali em busca de auxílio, de socorro. Hoje eu já sei como auxiliar nesses casos, inclusive eu dou toda essa orientação no curso de apometria, né? E aí eu já consigo entrar nesses locais, se necessário, sem ter qualquer efeito, sem passar mal. E é muito importante a gente aprender isso, porque o médium está aqui para socorrer mesmo esses seres necessitados, encarnados e desencarnados. Vamos a mais algumas dicas aqui de sintomas, né? Se você sente
arrepios no corpo, olha, arrepio no corpo, quando arrepia do nada, assim, sobe todos os pelinhos, né? É porque teve uma aproximação. E aí você pode parar e sentir, nossa, esse arrepio foi bom ou esse arrepio trouxe aquele gelo aqui dentro, sabe? Aquela sensação de, ai meu Deus, né? Aquele medo. É porque então a presença é de um obsessor e ele tá tramando aí alguma coisa do seu lado, tá? Quando você percebe a presença de alguém, você sente que tem alguém, mas você olha e não vê ninguém. Ou você vê vulto, ou você vê aquela sombra. Então, isso também é sinal de presença espiritual, de um processo obsessivo, porque os seres de luz, eles não vão fazer nada disso, a menos que seja totalmente necessário para uma comunicação ali. Mas para isso eles esperam o momento certo, tá? Ou se acontecer isso, é porque está no momento de você buscar e entender sobre mediunidade, porque você já está sofrendo processos obsessivos e não sabe. Através do estudo, você vai entender tudo isso. Como que você consegue se desconectar rapidamente desses seres? Primeiro, como eu falei que eles são atraídos pelo processo de semelhança, né? É uma ressonância vibratória. A primeira forma é elevar o seu pensamento. Então entra em prece, ou vai meditar, ou comece a entoar algum mantra, um mantra sagrado que você sabe que ele te conecta, que faz você lembrar do Criador naquele momento. O foco é sair, tirar o pensamento daquele padrão e elevar a sua vibração, tá? Então, meditação, oração, começar a cantar, pode cantar uma oração, cantar um hino, cantar entoar um mantra, né? Mexer na planta, né? As plantas têm alta vibração, então você começa a lidar com a terra, com o reino vegetal, você se desconecta, então, né? Desses seres, mudando o foco do seu pensamento, e aí você consegue sair momentaneamente dessa ligação, porque o interessante é sair, elevar a vibração e mantê-la elevada, porque senão você vai se conectar novamente com esses seres. Agora, para tratar definitivamente isso, né, além de você manter o seu padrão elevado, é necessário tratamento mesmo. Porque se você tem na sua presença um ser sofredor, então ele precisa ser resgatado, encaminhado para tratamento, né, no hospital do astral. E se você tem na sua presença um ser que quer a vingança, que quer te prejudicar mesmo, nós temos habilidade para conversar, a gente não usa o termo doutrinar, mas sim orientar esses seres e mostrar para eles o quanto eles estão se prejudicando na intenção de prejudicar você. Então, para isso, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, que você pode estar solicitando o seu tratamento energético e espiritual, caso você tenha se identificado com alguns desses sintomas aqui. No mais, fazer meditação todos os dias é fundamental, porque sempre vai manter você num padrão elevado. Não precisa estar num processo obsessivo para então buscar uma forma de elevar a vibração. Você pode já elevar a sua vibração e manter essa vibração elevada, por quê? Porque pelo processo de ressonância, né, a semelhança vibratória vai fazer com que você esteja conectado então com os seres superiores.